É uma alegria muito grande estar com vocês hoje e começar essa série nova chamada Vampiros Relacionais. Nós vamos falar durante os próximos domingos, são 4 domingos, sobre relacionamento tóxico, sobre pessoas que minam, que drenam as nossas energias. E é claro que nós não iremos falar sobre vampiros. Vampiro é apenas uma figura de linguagem. Nós não vamos falar sobre essa figura mitológica, lendária, que existe já há muito tempo, desde a Idade Média, que aparece nas obras de arte, em pinturas, em literatura, e mais recentemente no cinema, no Netflix, nas telenovelas. É possível que alguns de vocês que estão me ouvindo já devem ter assistido algum filme ou alguns filmes que aparecem vampiros. Os vampiros, no geral, são pessoas, tanto homens como mulheres, sedutoras. São pessoas charmosas, são pessoas atraentes, que atraem com charme, com beleza, com elegância, mas em que, em determinado momento, cravam os dentes no pescoço da vítima que é atraída para tirar a vida, porque a vida está no sangue. E os vampiros não morrem, eles se alimentam das vidas de Jesus, eles não ficam velhos, não morrem, são sempre depressivos. Você nunca vê um vampiro dando gargalhada, e não é sobre eles que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre vampiros relacionais, sobre relacionamentos tóxicos. Nós vamos falar sobre pessoas, sim, que são sedutoras, que nos hipnotizam, que nos atraem. Elas não cravam os dentes no nosso pescoço para tirar o nosso sangue, mas elas drenam a nossa energia vital, a nossa vitalidade, a nossa alegria, a nossa capacidade de produzir. E são pessoas que estão, por vezes, orbitando ao nosso redor. Eu não sei se, enquanto eu estou falando, você lembra de alguém, talvez na sua própria família. Talvez você tenha na sua casa pais que drenam a sua energia, marido que drena a sua energia, esposa que drena a sua energia, irmãos, filhos, talvez o seu chefe ou a sua chefe. São pessoas que minam, que te deixam exauridos, sem força para continuar, desanimados. É possível. Pessoas que vivem o tempo inteiro pegando no seu pé. Eu não sei se eu estou falando com você. Por outro lado, eu não sei se você não é essa pessoa que está drenando a energia das outras pessoas. Talvez você seja esse marido, talvez você seja essa esposa, talvez você seja esse chefe, eu não sei. Mas eles existem. Eles existem em todo tipo de relacionamento, em todo tempo, em todas as fases da vida. E nós precisamos aprender a nos relacionar com eles. E nós, como cristãos, nós temos um grande desafio, que é amar essas pessoas. Como amar pessoas que drenam a nossa vitalidade, que drenam a nossa energia vital. É um grande desafio, é um difícil desafio, mas eu e você que somos cristãos somos desafiados a isso, a conviver, a lidar com essas pessoas vez ou outra, às vezes muito próximas, às vezes muito distantes. Somos desafiados a amar como Jesus amou, e Jesus continua amando a mim, a você e a essas pessoas também. Nós vamos falar sobre 4 tipos de vampiros, que são pessoas críticas, pessoas manipuladoras, pessoas carentes e pessoas hipócritas. Nós vamos começar hoje falando sobre pessoas críticas que orbitam ao nosso redor e que minam a nossa energia. Eu não sei se você lida com pessoas assim, que estão te criticando o tempo inteiro, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, parentes que estão fora da sua família, Eu não sei se você tem um cunhado que é assim,
que vive te criticando. Eu não sei se você tem sogro, sogra que faz isso. Eu não sei se você tem irmão, irmã, se você tem um chefe, uma chefe. Eu não sei se você tem funcionários que fazem isso. Eu não sei. A verdade é que eles existem e estão por aí. Às vezes na casa da gente criticam, né, porque a gente deixa a toalha molhada, jogada. Às vezes é a meia, às vezes é a cueca ou a calcinha. Às vezes é porque a luz fica ligada. Eu não sei. Tem isso na família de vocês, na casa de vocês? Se não tem, você não é normal. Nós vivemos nesse mundo que nós somos criticados. Na igreja também. Eu tenho curiosidade para saber, quem é que já ouviu alguma crítica sobre nossa igreja? Quem aqui já ouviu? Quem aqui já criticou a nossa igreja? Ninguém. Claro, só tem uma pessoa honesta aqui. E a mim? Sou muito curioso. Quem aqui já me criticou? Vocês feriram meus sentimentos. Magoei, não prego mais. A crítica faz parte da vida. Foi atribuído a Aristóteles essa frase: para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, seja nada. Essa frase é atribuída ao Aristóteles, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente porque outras pessoas dizem que outras pessoas citaram essa frase. Para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, seja nada. Eu não quero criticar essa frase, mas se você for uma pessoa que não faz nada, não diz nada, e é nada, vão dizer que você é um preguiçoso vagabundo. Ou seja, você vai ser criticado também. Para ser criticado é só estar vivo ou estar viva. Não adianta fugir. Para onde você for, de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, você vai ser criticado ou criticada. Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas influentes ou não, pessoas virtuais ou pessoas reais irão te criticar. Então, crítica faz parte da vida. Não é uma questão de status, não é uma questão de posição social, é uma questão de relacionamento, de estar vivo, de estar viva. Mas quando eu falo sobre crítica, eu não falo sobre crítica como a liberdade de expressão, que na verdade é uma conquista da democracia. Crítica é uma conquista da democracia e é algo bom, é algo positivo, poder se expressar, poder falar. Eu não falo sobre isso, nem falo sobre crítica construtiva, sobre as pessoas que nos criticam com o objetivo de nos melhorar. Mas eu estou me referindo às críticas destrutivas, eu me refiro às críticas que são cortantes, que são ácidas, que não contribuem com o aprofundamento de uma ideia, que não contribuem com melhorar um pensamento, que não contribuem com melhorar a vida individual, nem a vida coletiva. Eu me refiro a esse tipo de crítica. Nós devemos ter senso crítico. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas críticas, com a forma que às vezes nós nos referimos, a forma odiosa, a forma ruim, com insultos, com apelidos a pessoas, a comunidades, a atitudes. Isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso é tóxico, isso é muito ruim, isso faz mal, isso não constrói, isso destrói. Hoje nós então vamos ler alguns textos da Bíblia e eu quero dar para vocês 4 pensamentos, 4 dicas que podem nos ajudar a lidar com esse tipo de vampirismo, esse tipo de drenagem da nossa energia, para que a nossa vida seja melhor, para que a qualidade da nossa vida e nossos relacionamentos seja um relacionamento melhor. Então vamos lá. Antes de começar, antes da primeira ideia, eu quero dizer que para você responder a pessoas críticas, em primeiro lugar, você tem que ser uma pessoa piedosa. Nada do que eu vou falar vai funcionar se você não for uma pessoa piedosa. E quando eu falo pessoa piedosa, eu me refiro a ser alguém que crê em Deus e que está na presença de Deus. Porque se você não acredita em Deus, se você não está na presença de Deus, se você não sabe o que é ter vida ao pé da cruz, aos pés de Jesus, se você não sabe o que é ter intimidade através da oração, essas coisas que nós vamos compartilhar não funcionam, elas não dão certo.
Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, vida piedosa, vida ao pé da cruz, conhecer e conversar e ter intimidade com aquele que está sentado no trono, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso é fundamental, essa é uma condição extremamente importante para podermos lidar com pessoas críticas que orbitam ao nosso redor. Vamos lá, em primeiro lugar então, quando você tem pessoas assim ao seu redor, a maioria das vezes ou frequentemente, você não responde. Como responder? Não responda. Existe uma força, existe uma sabedoria, tanto no silêncio como no anonimato, que nós precisamos aprender com Jesus e com Deus. A Bíblia fala que a glória do homem está em aparecer e a glória de Deus está em ocultar-se. A palavra de Deus diz que o homem ou a mulher de Deus tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Não é sempre que você responde, não é sempre que você tem que revidar uma palavra, um insulto, algo que dizem para você ou a seu respeito. Em primeiro lugar, a maioria das vezes não responda. E o grande exemplo que eu tenho para isso é Jesus. Olha só, Jesus. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 23, ele diz assim: quando eles lançaram seus insultos contra ele, contra Jesus, ele não revidou. Quando sofria, não fazia ameaças. Em vez disso, ele se entregou àquele que julga com justiça. Quando eles lançaram seus insultos, o que as pessoas falavam sobre Jesus? Você sabe de algumas coisas. Eles falavam que Jesus ele sentava-se com pecadores, porque quando você recebe um insulto, de duas uma, ou é verdade ou é mentira. Às vezes é mentira. Quando você está dirigindo no trânsito, você faz uma coisa errada e alguém te xinga, diz que sua mãe tem uma conduta moral duvidosa, você resolve se ela era ou não era aquilo que estão dizendo. Você vai ver os álbuns de família, você vai ver a história da família e vai concluir: minha mãe não é nada disso. Então aquilo era o quê? Era verdade ou era mentira? Se era mentira, para que você vai se ofender? Para que você vai dar uma resposta? Disseram que Jesus sentava-se com pecadores, era amigo de pecadores. Isso é verdade? É verdade, sim. Diziam que Jesus Cristo era cachaceiro, não é isso? Dizia beberrão. Isso é verdade? Bom, cachaceiro ele não era. Jesus não vivia embriagado. Se ele tomava um vinho como os judeus da sua época, nas festas, possivelmente que sim. Diziam que ele era glutão. Glutão ele não era, ele comia. Eu acredito que ele se alegrava. Eu acredito que Jesus não era um magricelo, que Jesus comia. Ele comia quando tinha as festas judaicas, ele comia no geral. Ele comia, se alimentava. É verdade ou é mentira? Bem, que ele era comilão, possível. Agora, glutão, ele não era. Terceiro lugar, Jesus era falso profeta. É verdade ou é mentira? É mentira. Jesus Cristo era lunático. É verdade ou é mentira? É mentira. Jesus era herege. É verdade ou é mentira? É mentira. E tantos outros insultos que eu não sei quais são, mas o que o apóstolo Pedro diz na sua carta é que quando eles lançaram seus insultos contra ele, contra Jesus, ele não revidou. Quando sofria, não fazia ameaças. Em vez disso, ele se entregou àquele que julga com justiça. O que Jesus fez? Jesus entregou a causa e se entregou àquele que julga com justiça, ao Supremo Juiz, ao Deus Pai, ao Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos aprender, entre outras coisas. Entender que Deus está acima de todos, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é onisciente e onipresente, tem os olhos que tudo vê e que Ele é poderoso para fazer justiça. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Existe um texto que eu amo muito, Provérbios 19:11, que nos diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Repita essa palavra: a sabedoria do homem lhe dá paciência. E o que é paciência? Uma das partes do fruto do Espírito. É por isso que eu comecei dizendo que tem que ter vida piedosa. Como que você vai lidar com os críticos, com os vampiros que estão sugando, drenando a sua energia, se você não tem a ação do Espírito de Deus? Você vai reagir. Você nunca vai responder. E reação tem a ver com emoção. E emoção tem a ver com carne, com estar na carne, encolerizado. Provérbios diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. E olha só o que vem em seguida: sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria de um homem, de uma mulher, lhe dá paciência. Parte do fruto do Espírito. E a sua glória
está em ignorar as ofensas. Essa palavra ignorar não significa fazer de conta que não existe, fazer de conta que não ouviu. Essa palavra ignorar é uma tradução de algumas palavras hebraicas que tem o sentido de passar por cima. Aqui nesse texto, ignorar é perdoar, perdoar no momento real, perdoar na hora. Não é ficar com a ofensa, com o insulto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para depois perdoar. É avaliar, chegar a alguma conclusão, entender que não vale a pena responder aquilo. Ignorar tem esse sentido. Não é fazer de conta que não ouviu, não é se fingir de surdo. É perdoar imediatamente, deixar para lá. É injusto, é mentira, não é verdade, mas eu vou passar por cima disso. É aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito da ira. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Mas é mais do que isso. Não é esperar o sol se pôr, é na hora. Eu vou tomar uma decisão. A glória do homem está em ignorar as ofensas, e a sabedoria desse homem lhe dá paciência. É chegar à conclusão de que eu tenho um chamado superior e eu não vou deixar que algo inferior me roube do chamado superior que eu tenho. É chegar à conclusão de que eu tenho promessas de Deus na minha vida, tem coisas boas de Deus para mim. Eu não vou deixar que algo inferior, que uma atitude inferior roube de mim o chamado que eu tenho na minha vida para ser bênção, para promover vida, para ser instrumento nas mãos de Deus. Eu não vou deixar que isso aconteça. Por causa disso, passo por cima, deixo para lá. A vida segue, a fila continua. Primeiro lugar, não responda. A maioria das vezes não vale a pena responder. Mas existe uma segunda dica, existe um segundo pensamento. Às vezes você responde com cuidado. Muitas vezes você não responde, mas de vez em quando você precisa responder, e responder com cuidado. E veja que eu estou dizendo responder, eu não estou dizendo reagir, eu não estou dizendo reagir com cuidado, é responder com cuidado, porque reação, como eu disse, tem a ver com emoção, e emoção tem a ver com o estado de estar na carne, estar no calor do momento, no calor das emoções. Responder tem a ver com estar sendo guiado ou guiada pelo Espírito, tem a ver com razão, com lógica, tem a ver com a capacidade de avaliar e depois agir. Tem um exemplo no Velho Testamento, Juízes capítulo 8, verso 1 e 2. É com Gideão, que foi um dos juízes na história de Israel. Uma vez ele foi para uma guerra, e ao invés de chamar 12 tribos, ele chamou só 2. E uma das tribos, a tribo de Efraim, achou muito ruim. Olha o que o texto diz. Juízes 8, verso 1 e 2. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? Eles ficaram chateados. É igual aquela pessoa que fala assim: por que não me convidaram para a festa? Por que não me convidaram para a reunião? Por que não me convidaram para a conversa? Eles ficaram assim, chateadinhos. E o criticaram duramente. Gideão foi criticado duramente porque eles não foram chamados para a guerra. Gideão só chamou 2, não chamou essa tribo. Na verdade, não chamou muitas outras, mas esses ficaram chateados e o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu. Veja bem, ele não reagiu, ele respondeu. Não foi uma atitude emocional, passional, foi uma atitude lógica. Ele disse assim: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Depois que ele explicou, veja o que diz o verso 3. Quando os homens de Efraim ouviram a resposta de Gideão, sua ira diminuiu. Ele respondeu com muito cuidado, tendo feito a avaliação, tendo balanceado, e quando isso aconteceu, a ira diminuiu. Não aplacou, não acabou completamente com a crítica, mas diminuiu bastante. Muitas vezes acontece isso. Você ouve algo, uma crítica de uma pessoa, seja ela qual for, e você precisa ter uma atitude de ouvir
depois explicar. Isso pode resolver em parte a situação. Agir com muito cuidado. É mais ou menos igual você digitar um texto e não apertar a tecla send imediatamente. Não apertar a tecla enviar. Escreve, digita. Você está cheio de emoção, cheio de razão. Você foi injustiçada. Mas espera um pouquinho. Espera talvez algumas horas. Talvez você chegue à conclusão de que é melhor deletar tudo aquilo e não mandar nada. Ou talvez você tenha uma explicação melhor, que seja mais convincente. Por que eu falo que nós precisamos agir com cuidado? Sabe por quê? Porque isso é muito importante. Muitas vezes, quando uma pessoa que te critica, quando uma pessoa está te criticando de forma odiosa, severa, não é você que ela está criticando. Ela não está falando sobre você. Ela está falando sobre a frustração dela. Ela está falando sobre a inveja dela, ela está falando sobre a renda salarial dela que ela não atingiu, está falando sobre a idade, o tempo que está passando, ela não chegou ainda em lugar nenhum. Essa pessoa não está falando sobre você. Quando ela está falando, ela está destilando um veneno que está dentro dela. E essa pessoa não é ruim, essa pessoa não é mesquinha, essa pessoa é uma pessoa ferida, é uma pessoa machucada, é uma pessoa magoada, é uma pessoa que merece a sua graça e a sua misericórdia. Como que eu posso amar uma pessoa crítica, entendendo que quem é ferido, fere, entendendo quem é machucado, machuca, entendendo que quem foi magoado, acaba magoando. Olhando para essas pessoas com esse olhar, olhando para essas pessoas e entender, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Quando você é ofendido, não é porque a pessoa é ruim, não presta, é porque é uma pessoa que foi ferida, foi machucada, foi magoada, que carece de graça, de misericórdia, carece do amor que só Deus pode dar na vida de uma pessoa que tem a presença de Deus através do Espírito Santo. Por isso, lidar com esse assunto sem vida piedosa é impossível. Algumas pessoas que estão me ouvindo agora vão me criticar por causa disso tudo que eu estou falando. É claro, se você tem que ouvir mais uma, mais duas, mais 3 vezes e entender que nós não estamos lidando aqui com questões, relações humanas, nós estamos lidando com forças espirituais, nós estamos lidando com uma dimensão espiritual. Por trás de tudo isso, existe um ser que está tentando destruir tudo que Deus criou. O que significa Satanás? Acusador dos servos do Senhor. Satanás significa acusador. Quando alguém está te acusando, criticando, acabando com você, isso não é produto de uma vida que está servindo a Deus e amando ao Senhor. Está de uma forma ou de outra sendo usada. Ainda que não tenha consciência, a maioria dos críticos, esses críticos mordazes, não tem consciência de que são críticos, não tem consciência de que estão agindo de forma vampiresca, que estão drenando a energia das pessoas. Existem pessoas que eventualmente são assim, mas existem pessoas que constantemente são assim. Nós precisamos ler a situação e tentar entender para podermos agir como Deus quer que nós hajamos. Quando nós lemos aqui a história de Gideão, nós aprendemos que quando a emoção está alta, a sabedoria fica baixa. Quando a emoção está alta, geralmente nós agimos na carne, com raiva, com ódio. Mas quando a emoção abaixa, nós podemos dar lugar para o Espírito Santo, para que o fruto do Espírito apareça, para que o domínio próprio apareça, para que a paciência apareça, para que a paz, amor, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, que o fruto do Espírito apareça através da nossa vida. Mas quando nós reagimos, nós facilmente somos traídos, e quando isso acontece, nós não promovemos o bem de um relacionamento, o bem de uma vida comunitária, nós promovemos destruição de relacionamento, de casamento, de amizade, enfim, nós acabamos sendo aquilo para o qual Satanás veio, que foi matar, roubar e destruir.
O que Deus espera, o meu chamado, o nosso chamado, é para sermos aquilo que Jesus veio fazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o que Deus, é o que Jesus quer que nós façamos. E terceiro lugar, primeiro lugar, a maioria das vezes não vale a pena responder. Segundo, precisamos às vezes responder, mas tomar muito cuidado, porque nós não estamos lidando com uma pessoa a nível de igualdade, nós estamos lidando com alguém machucado, alguém ferido. Você não sabe o que aconteceu com essa mulher, com essa moça, com esse rapaz. Você não sabe por que é assim. Alguém em algum momento abusou dessa pessoa. Alguém em algum momento feriu a alma dessa pessoa. E essa ferida não foi curada ainda, não foi tratada. E ela traz isso para a vida o tempo inteiro, tentando machucar. Pessoas machucadas machucam, pessoas saradas saram. A verdade é que eu nunca vi uma pessoa ajustada, uma pessoa produtiva, positiva, próspera, no mundo virtual ou no mundo real, criticando de forma odiosa as outras pessoas. Quando eu vejo pessoas assim, quando você lê esse tipo de crítica, você não está vendo aquilo ou aquela pessoa que está sendo criticada, você está vendo a pessoa que está fazendo a crítica. Por trás de um crítico mordaz, às vezes tem problemas morais, e a maioria das vezes tem feridas e tem machucados que não foram tratados, feridas que estão expostas, não feridas físicas, é claro, mas feridas emocionais. Terceiro lugar, ocasionalmente você escuta e faz uma mudança. Isso é muito importante também. Algumas vezes você não responde, outras vezes você responde, mas com muito cuidado, e outras vezes você escuta e faz mudanças, faz algum tipo de mudança. O que isso significa? Significa que o crítico severo, ou a crítica severa, pode estar com razão, pode estar falando a verdade a seu respeito. E o outro crítico, que é o crítico construtivo, que é a pessoa que te ama, que tem boas intenções no coração, pode também estar com a razão. Então, o que você faz? Você internaliza a crítica, avalia a crítica e decide: eu preciso mudar nessa área. É muito possível, se uma ou duas pessoas dizem que você está errado, existe uma chance de você não estar errado, mas se todo mundo está dizendo que você está errado, está errada, a chance de você estar errado é grande demais. Se a sua mulher, que te ama, que é a pessoa que te ama, está dizendo que você grita demais com os seus filhos, seria bom você ouvir, porque existe uma chance muito grande dela estar certa. E se é o seu marido que está falando, que te ama, está falando algo a seu respeito, que você grita, é só um exemplo, mas é bom você também prestar atenção, ele pode estar certo. Se todas as pessoas, seus amigos, seus pais, se os seus pastores, se as pessoas da sua igreja estão dizendo que você está namorando com o Satanás, talvez seja a hora de você expulsar esse demônio da sua vida, ou essa demônia da sua vida. O que eu quero dizer, alguém disse assim: se uma pessoa te chama de burro, pode ser que essa pessoa está errada, mas se todo mundo está te chamando de burro, você precisa comprar uma cela. Existe essa possibilidade muito grande. Então, em alguns momentos, os seus críticos podem estar certos. E eu quero dizer para vocês que se tem algo na minha vida que tem contribuído para eu melhorar, não são os elogios. Não são os elogios, são as críticas. E eu tenho críticos que são meus críticos dados por Deus. São pessoas que criticam para que eu melhore desde há muito tempo. Se no último ano você ouviu crítica e não mudou uma, duas ou três áreas da sua vida por causa das críticas, adivinha o que aconteceu? Você perdeu a chance de crescer. Você perdeu a chance de melhorar.
Então, isso é muito importante. Às vezes não vale a pena responder. Às vezes sim, tem que responder com cuidado, porque é uma pessoa doente emocionalmente, ferida, machucada, magoada, que precisa de cura, precisa de libertação, precisa de alívio. Em outras vezes, como que eu respondo? Eu respondo introjetando, internalizando a crítica, acolhendo, avaliando e chegando à conclusão: tá certo. A crítica foi com ódio, mas é verdade. Ou então não, foi com amor. A pessoa que me ama, eu não gostei, mas é verdade. Sabe por que às vezes as pessoas falam duro com você? Porque você não ouve. As pessoas estão falando e elas têm que falar duro, porque você não ouve. Quem te ama está falando, quem não te ama está falando, mas você não ouve. Eu falei e repito, existe um poder muito grande no silêncio, existe um poder muito grande no anonimato, mas existe um poder muito grande na obediência. Crer que Deus existe não é suficiente, é preciso obedecer. Não adianta você saber das verdades a respeito de Deus. Deus usa pessoas, Deus usa amigos, Deus usa inimigos também. Às vezes pessoa que você não gosta está falando uma coisa que Deus quer que você ouça. Por que você não decolou ainda nessa área da sua vida? Porque possivelmente você está agindo de forma tola, você não está ouvindo. Tem pessoas que não decolam porque não ouve pai, não ouve mãe, não ouve Deus, não ouve nada, não se submetem a autoridade nenhuma e não prosperam na vida. Deus espera que eu e que você cresçamos, fiquemos maduros. Deus espera isso de mim e de você. Por isso Deus colocou pessoas ao nosso redor. Nós temos uma vida comunitária. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a pessoa esteja só. Deus colocou família, Deus colocou igreja, Deus colocou amigos, pessoas que eventualmente usa para que nós sejamos pessoas melhores. Eu amo esse provérbio que diz assim, Provérbios 15, versos 31 e 32. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Eu vou ler novamente. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar... está ali, vamos ler juntos? Quem ouve... Quem recusa a disciplina de si mesmo. Então é isso. Esse provérbio também fala exatamente essa verdade que nós acabamos de compartilhar agora. E eu quero partir para o último pensamento e a última dica a respeito de como lidar com esses vampiros relacionais que são pessoas críticas. Trabalhe sempre para guardar o seu coração. Trabalhe sempre para guardar o seu coração, para proteger. E quando eu falo coração, eu me refiro a pensamento. Eu não estou falando sobre esse músculo que distribui sangue pelo nosso sistema cardiovascular. Coração tem a ver com pensamento. Trabalhe sempre para guardar o seu pensamento. Guardar do quê? De duas coisas. Primeiro, dos vampiros, das pessoas que estão te drenando. Elas estão o tempo inteiro. Nós precisamos colocar guardas na nossa mente, para que a nossa alma não seja intoxicada. Quantos de vocês aqui estão adoecidos? Quantos de vocês aqui estão deprimidos, sem tristeza, ou deprimidos com tristeza? Quantos de vocês estão aqui com manchas no corpo? Quantos aqui de vocês não conseguem dormir direito? Estão com enxaqueca? Quantos de vocês dizem assim: olha, eu não aguento aquela pessoa, eu não aguento trabalhar mais com aquela pessoa? Tem vampiros que estão drenando e causando doenças na alma, doenças psicossomáticas, na vida de muitas, todo tipo de doença. Não tem explicação, mas tem explicação. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração, guardar a nossa alma. Como que você faz isso? Eu dei algumas dicas aqui, mas você pode ler livros a respeito, ler a Bíblia, passar mais tempo na presença de Deus, fazer terapia, ter aconselhamento. Essas coisas todas você precisa fazer para proteger a tua alma.
para que você possa ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Mas você precisa guardar a sua mente, a sua alma, para você não ser um vampiro relacional. Quem aqui é vampiro? Quem é que está drenando a energia de alguém? Geralmente a gente não enxerga. Por que nós não enxergamos? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Eu sei que em alguns momentos eu fui e de vez em quando tenho atitude vampiresca, de drenar a energia de pessoas que estão perto de mim. Por que isso acontece? Por causa da nossa natureza caída, pecaminosa. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração para não sermos esse tipo de pessoa. Por quê? Porque nós temos que representar Jesus, que veio para trazer vida e vida em abundância. Provérbios 12, 18 diz assim: algumas pessoas fazem comentários cortantes, mas as palavras do sábio trazem cura. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos essas pessoas sábias que levam cura, levam refrigério, não que levam comentários ácidos, cortantes, que drenam a vida, mas que trazem, promovem vida à vida de outras pessoas. Como é que eu resolvo esse problema? Entendendo como que eu estou fundamentado em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Para que Jesus me chamou? Para que eu estou aqui nessa vida? Para que Deus te chamou? Para fazer o quê? Se você entende que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, que foi ser um promotor da vida, que foi ser ser um divulgador das boas novas, do Evangelho, da paz, que vem do céu, que vem do Senhor. Se você entende que é isso, você vai entender que não vai ser a crítica que vai destruir você e que também não vai ser o elogio que vai te motivar. O que vai te motivar vai ser o fato de que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente, até porque quando você for fazer aquilo que Deus quer que você faça, a maioria das vezes as pessoas vão te criticar. As pessoas vão dizer para você: como você vai agora passar essas horas todas no domingo na igreja? Você vai dedicar a sua vida para servir a Deus de tempo integral? Você vai contribuir com a obra de Deus? Você não vê que eles estão te roubando? Será que quando você for fazer algo que Deus quer que você faça, via de regra, você vai ser criticado. Mas o importante é você saber o seu fundamento, como você está fundamentado ou fundamentada em Cristo. Quem você é em Cristo? Qual a sua identidade em Cristo? Você e eu somos filhos amados do Senhor. Quando Deus nos criou, Deus disse, e viu Deus que era muito bom. Quando Deus criou todas as coisas, Deus disse, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus nos criou seres humanos, Deus disse assim, e viu Deus que era muito bom. Eu sou criatura de Deus. E quando nós demos errado, nós seres humanos demos errado, Deus mandou o Filho dele perfeito, justo e bom, Jesus Cristo, viver e morrer pelos nossos pecados, e vencer a morte, e trazer ressurreição. Então quem eu sou? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Criado, feito por Deus para as boas obras. É isso que eu sou. Então, independente daquilo que dizem a seu respeito ou a meu respeito, o importante é saber quem eu sou diante de Deus. Quem você é, mulher, quem você é, homem, quem você é, pessoa que está participando aqui presencialmente ou não, em algum lugar ouvindo essa mensagem. O que Deus espera de mim e de você é isso. Não posso deixar nunca que elogio suba para a minha cabeça, nem que crítica desça, afunde na minha alma, no meu coração. O que eu tenho que ser? Eu tenho que entender que eu sou feitura de Deus, criatura de Deus, resgatado, salvo por Jesus Cristo, para viver o chamado que Ele tem para a minha vida. O meu desejo e a minha oração é que Ele te abençoe. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero orar por dois de vocês que estão me ouvindo agora. Eu quero orar por você que talvez está sofrendo porque tem vampiros, tem pessoas que estão drenando a sua energia. Eu quero orar por você. E eu quero orar por você também que precisa se libertar da crítica voraz, da crítica severa. Tem criticado demais. Criticado a família, a igreja, o marido, a esposa, os pais, os filhos. Não é para isso que você foi feito, não foi para isso que Jesus te salvou. Jesus nos salvou, é claro que nós temos que ter senso crítico, mas uma crítica que traga vida
Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vamos ficar de pé? Quando nós entendemos isso, isso liberta, isso traz cura para a alma. Feche seus olhos, vamos orar. Coloca diante de Deus a sua vida, hoje é o primeiro dia da semana, temos aí desafios. Eu não sei como está o ambiente para onde você está indo. Eu não sei como está o ambiente do seu trabalho, da sua casa. Eu não sei, mas eu quero orar para que você tenha uma semana melhor, uma semana abençoada. Se você ouviu essa mensagem, quer que eu ore por sua vida, apenas faça um sinal, levanta sua mão, eu vou orar. Amém. Amém, 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 amém. Pai querido, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, na igreja e pelos séculos dos séculos. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Obrigado, Pai, porque o Senhor reina. E eu oro nesse instante, pedindo que o Espírito do Senhor esteja tendo liberdade para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro nesse momento pedindo, Pai, que o Senhor esteja se movendo, nos conduzindo a toda a verdade. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor continua falando, o Senhor continua agindo. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida nesse momento. Coloco a vida dessas pessoas que estão aqui ou que estão em algum lugar e que ou estão ouviram a Tua voz. Eu oro nesse instante pedindo que o Senhor estenda a Tua mão de graça sobre a vida de cada um de nós e nos ajude, nos capacite para sermos instrumentos da graça, instrumentos de cura, instrumentos de tratamento do Senhor. Nos dê, Pai, uma palavra temperada, uma palavra cheia de sabedoria. Tira de nós, Pai, a crítica ácida, a crítica destrutiva. Faça de mim, faça de cada um de nós promotores da vida abundante em Cristo, o Senhor. Abençoa, Pai, homens e mulheres que estão aqui, Pai, e que têm sido vítimas, Pai, de uma ferida, de uma dor que vem se arrastando, Pai, ano após ano. Eu oro agora pedindo cura, pedindo, Pai, libertação. Deus, porque a Tua palavra nos diz que a verdade liberta. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor esteja passando por aqui com graça, com poder e visitando, Pai, nossas mentes, Pai, que foram contaminadas, que foram visitadas e que, ó Deus querido, esses pensamentos, palavras, ações, abusos se arrastaram pelo tempo e se transformou num destino. Em nome de Jesus nós decretamos a vitória da cruz sobre a vida dessa pessoa. Nós pedimos que o Senhor faça isso agora. Abençoa, Senhor. Abençoa a vida de pessoas vítimas que acabaram sendo, ó Deus querido, instrumentos para trazer mais ferida e dor. Que a partir de hoje, Pai, essa história se reverta. Onde a amargura traga, que o Senhor, ó Deus querido, traga doçura. Onde a tristeza, que o Senhor traga riso de alegria. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe. Que o Senhor esteja nos ajudando a lidar com sabedoria com essas pessoas que por vezes aparecem nos nossos relacionamentos. Nos dê sabedoria para guardarmos, Pai, o nosso coração, a nossa mente, para que a nossa vida não seja contaminada e sejamos adoecidos, mas que tenhamos saúde, Pai, para proclamarmos a vitória da cruz, a vitória sobre a morte. Obrigado, Deus querido, por esse dia. Nos despeça agora, debaixo da Tua graça, da Tua paz. Nos despeça debaixo, Senhor, do amor de Cristo e do consolo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, na graça e na paz do Senhor.